Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo do livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 7. As quatro grandes monarquias. A luta pelo domínio mundial. Estivemos estudando os capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do livro do profeta Daniel, e com exceção do capítulo 2, todos os demais já estudados são a fase histórica do livro. Agora vamos entrar então na fase profética e pedimos a bênção do Senhor Deus sobre os amados ouvintes para que compreendam a profecia, a palavra do Senhor. Daniel capítulo 7, versículo 1 diz: No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões de sua cabeça. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Este é o mesmo Belsazar mencionado em Daniel capítulo 5. Este capítulo, cronologicamente, precede o quinto, mas a ordem cronológica foi aqui posta de lado para que a parte histórica do livro fique separada do resto. Versos 2 e 3, a Bíblia nos diz: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. A linguagem bíblica deve ser aceita literalmente, a menos que exista boa razão para considerá-la figurada. Tudo que é figurado deve ser interpretado pelo que é literal. Que a linguagem aqui utilizada é simbólica depreende-se do verso 17 que diz: Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. E para mostrar que isso se refere a reinos e não simplesmente a reis individuais, o anjo prossegue: Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, disse o anjo ao profeta. Ao explicar o versículo 23, diz o anjo: O quarto animal será um quarto reino na terra. Portanto, estes animais são símbolos de quatro grandes reinos. As circunstâncias em que surgiram, segundo a profecia, também são descritas em linguagem simbólica. Os símbolos introduzidos são os quatro ventos, o mar, quatro grandes animais, 10 chifres e outro chifre que tinha olhos e uma boca, e fez guerra contra Deus e seu povo. Temos agora que averiguar o que significam. Ventos em linguagem simbólica representam lutas, comoções políticas e guerras, como lemos em Jeremias. Diz o profeta: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Eis que o Senhor entregará a morte naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Jeremias 25, versos 32 e 33. O profeta fala de uma controvérsia que o Senhor terá com todas as nações. A luta e a comoção que produz toda esta destruição denominam-se grande tempestade, na versão católica, a Bíblia de Jerusalém. Que o vento denota luta e guerra é evidente pela própria visão. Como resultado de soprar dos ventos, reinos surgem e caem por meio de luta política. Mares ou águas, quando usados como símbolo bíblico, representam povos, nações e línguas. Disse o anjo ao profeta João: As águas que vistes são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, versículo 15. A definição do símbolo dos quatro animais é dada a Daniel antes do fim da visão. Estes grandes animais, que são quatro, disse o anjo, são quatro reis que se levantarão da terra. Versículo 17.
Com esta explicação dos símbolos, abre-se definitivamente diante de nós o campo da visão. Visto que estes animais representam 4 reis ou reinos, perguntamos: por onde começaremos e quais são os 4 impérios representados? Estes animais consecutivamente, visto que são numeradas desde a primeira até a 4ª. A última subsiste quando todas as cenas terrenas cessam com o juízo final. Desde o tempo de Daniel até o fim da história deste mundo, haveria apenas 4 reinos universais, como aprendemos do sonho de Nabucodonosor sob a grande imagem de Daniel 2, interpretado pelo profeta 65 anos. Daniel vivia ainda sob o reino representado pela cabeça de ouro. O primeiro animal desta visão deve, portanto, representar o mesmo reino que a cabeça de ouro da grande imagem, ou seja, o reino de Babilônia. Os outros animais, sem dúvida, representam os reinos sucessivos representados pela imagem. Mas se esta visão abrange essencialmente o mesmo período que a imagem de Daniel capítulo 2, alguém pode indagar: por que foi dada? Não foi suficiente a primeira visão? Então respondemos: a história dos impérios mundiais é apresentada repetidas vezes para ressaltar certas características, fatos e dados adicionais. É-nos dada, segundo as Escrituras, a lição regra sobre regra. No capítulo 2 são apresentados apenas os aspectos políticos do domínio mundial. Já no capítulo 7, amado ouvinte, os governos terrenos são-nos apresentados com relação à verdade e ao povo de Deus. Seu verdadeiro caráter é revelado pelos símbolos de animais ferozes. Verso 4 do capítulo 7 de Daniel, a Bíblia diz: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. O leão é o rei dos animais. Na visão de Daniel 7, o primeiro animal visto pelo profeta foi um leão. Sobre o uso do leão como símbolo, Jeremias diz que a princípio o leão tinha asas de águia, o que denota a rapidez com que Babilônia estendeu suas conquistas sob o reinado de Nabucodonosor. Isso está em Jeremias 4, verso 7, 50, versículo 17, versículo 43 e versículo 44. Na visão que estudamos, o leão aparece com asas de águia. O uso simbólico das asas foi descrito de modo impressionante em Abacuque, capítulo 1, versículos 6 a 8, onde lemos que os caldeus voam como águia que se precipita a devorar. Podemos facilmente deduzir destes símbolos que Babilônia era um reino de grande fortaleza, o que sob Nabucodonosor suas conquistas se estenderam com grande rapidez. Mas veio o momento quando suas asas lhe foram arrancadas. O leão já não se precipitava como águia sobre sua presa. Foram-se a audácia e o espírito de leão. Agora foi-lhe dado um coração de homem, um coração fraco, temeroso e desfalecente substituiu a força do leão. Tal foi o estado da nação durante os anos finais de sua história, quando se tornou fraca e afeminada pela riqueza e luxo. Versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Assim como na grande imagem de Daniel 2, nota-se nesta série de símbolos marcante deterioração à medida que descemos de um reino ao outro. A prata do peito e dos braços é inferior ao ouro da cabeça. O urso é inferior ao leão. Medo persa ficou muito aquém de Babilônia quanto à riqueza, magnificência e brilho. O urso se levantou sobre um dos seus lados.
O reino estava composto de duas nacionalidades, os medos e os persas. O mesmo fato foi indicado mais tarde pelos dois chifres do carneiro de Daniel, capítulo 8. Acerca destes chifres se diz que o mais alto subiu por último, e do urso o texto diz que se erguia mais de um lado que do outro. Isto se cumpriu com a divisão persa do reino, a qual subiu por último, mas alcançou maior eminência que a dos medos, e sua influência predominou sobre a nação. As três costelas significam indubitavelmente as três províncias de Babilônia, Lídia e Egito, que foram especialmente oprimidas pelos medos e persas. A ordem levanta-te, devora muita carne referia-se naturalmente ao estímulo que a conquista dessas províncias deu aos medos e persas. O caráter dessa potência está bem representado por um urso. Os medos e os persas eram cruéis e dados à prática de furto, ladrões e saqueadores do povo. O reino medo-persa continuou desde a submissão de Babilônia por Ciro até a Batalha de Arbela, em 331 a.C., ou seja, um período de 207 anos. Verso 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. O leopardo, então, representa a Grécia. O terceiro reino, a Grécia, é representado pelo símbolo de um leopardo. Se as asas do leão significam rapidez nas conquistas, devem significar o mesmo aqui. O próprio leopardo é um animal muito rápido, mas isso não bastava para representar a carreira da nação aqui simbolizada. Precisava ter asas, e 2 asas, ou seja, o número de asas que o leão tinha não era o suficiente. O leopardo tinha que ter 4 asas. Isso denota a celeridade de movimento sem precedente que de fato encontramos na história do reino grego. As conquistas da Grécia sob a direção de Alexandre o Grande tiveram paralelo nos tempos antigos em seu caráter repentino e veloz. Suas realizações militares foram resumidas por W. Tarr, que diz: era mestre na combinação de várias armas, ensinou o mundo as vantagens das campanhas de inverno, o valor da perseverança levada ao máximo e o próximo assim expresso. Marchar divididos, lutar unidos, dizia Alexandre. Seu exército geralmente marchava em 2 divisões. Uma delas, portanto, os fardos, enquanto que sua própria divisão viajava com pouca carga e a velocidade de seus movimentos era extraordinária. Conta-se que ele atribuía seu êxito militar ao fato de que nunca postergava nada. As enormes distâncias que atravessou em países desconhecidos implicam um alto grau de capacidade organizadora. Em 10 anos teve apenas 2 graves reveses. Se um homem de menor calibre tivesse tentado o que ele realizou e fracassasse, teríamos ouvido o suficiente sobre as dificuldades militares desesperadas da empresa. Tinha também este animal 4 cabeças. O Império Grego manteve sua unidade por pouco tempo após a morte de Alexandre. Após sua brilhante carreira terminar por uma febre causada por orgia e bebedeira, o Império ficou dividido entre seus 4 generais principais. A Cassandro coube a Macedônia e o ocidente da Grécia. Lisímaco recebeu a Trácia e partes da Ásia que estão no Helesponto e o Bósforo ao norte. Ptolomeu obteve o Egito, a Lídia, a Arábia e a Palestina ao sul. E Seleuco recebeu a Síria e o resto dos domínios de Alexandre no Oriente. E no ano 301 a.C., com a morte de Antígono, os generais de Alexandre completaram a divisão do reino em 4 partes que indicavam as 4 cabeças do leopardo.
As palavras do profeta se cumpriram com exatidão. Já que Alexandre não deixou sucessor disponível, por que o colossal império não se partiu em pequenos fragmentos? Por que se dividiu apenas em 4 partes? Simplesmente, amado ouvinte, porque a profecia previu e predisse. O leopardo tinha 4 cabeças, o bode tinha 4 chifres. O reino havia de ter 4 divisões, e não mais. E assim aconteceu. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.